quem passou para mim, não tenho o que discutir, nem falar, nem pensar, é fazer. Portanto, a senhora sabe que chama, né? Filho de Sara e Micá, lá na segunda geração criacional. E Chama e Shima, eles tiveram 6 filhos, né? 3 casais. Então, estava tudo muito certinho, né? Cumprindo, assim, eram cumpridores das leis e dos deveres, e parecia que tudo ia se expandir dentro do combinado com a grande mãe. Só que todo mundo cresce, né? E aí começaram a olhar para fora, para ganhar suas moradas e com suas famílias. Só que não contaram que fora havia forrasteiros, né? Piratas, e já tinha muitos em volta. Então, Sittag, um dos filhos de Chama, ele saiu, né? Ele saiu com a família, mas nessa saída dele, ele encontrou Anubis. E tem um filho com Anubis. Esse filho é Chocã, lá na 4ª geração. Anubis é uma Anunnaki, filha de Anu, do planeta vermelho Nibiru. Aí, nesta relação, já tinha uma intenção, porque os irmãos Enki e Elil já estavam numa contenda, né, pelo trono do pai, em Nibiru. E Enki tinha sido expulso pelo irmão, mas estava dando assim um jeitinho de voltar. E nessas paragens, né, nessa saída dele, ele passou, né, por aqui, e ele encontrou um minério que eles precisavam muito para o planeta deles. E quando Enki viu a possibilidade, né, então ele ofereceu para o irmão e que pronto, aceitou, né? O minério, né? E que ele fosse levar. Mas Enil não queria que Enki voltasse, né? Então, para ganhar tempo, Enki começou a levar o material, que é o nióbio. Mas ele precisava de mão de obra para tirar esse nióbio, que era muito complicado para extrair. E ele sozinho não conseguia. E ele foi trazendo pessoal dele, né? Mas mesmo assim não vencia, porque eles eram muito fracos. Então ele precisava de mão de obra, né? E aí veio a ideia dele desenvolver uma raça que suportasse o trabalho. Então, com a ajuda de uma meia-irmã dele, eles fizeram uma raça. E eles procederam da seguinte maneira: eles mataram um deus e utilizaram o corpo e o sangue e misturaram com barro, e foi criado o primeiro humano, né? O primeiro humano, a semelhança dos deuses. Enkidu, ele é filho de Namu e Anu, do planeta Nibiru. Eles são Draco. Namu, ela é uma deusa do mar, ela é a mãe primordial de Nibirus.
Mas, voltando lá no Anubis, né? Ela viu o sogro, Chama, que era estudioso, e ele era cientista também. E ele trabalhava no aprimoramento do DNA, né? Para trazer esse mais desenvolvimento em todos os aspectos para as raças naquela época. Ele tinha um trabalho assim muito complexo com as fitas, né, de DNA que compunha assim a genética de cada raça. E Anubis, quando ele viu aquilo, ele intencionou em usurpar o projeto, né, de Chama, e assim ele fez. Mas antes, ele destruiu muito dos experimentos, ele mutilou Chama de várias formas, né, no seu corpo, mas mesmo assim, Chama continuou tentando a trazer informação, passar o que ele sabia, né, ao longo do tempo, e ele foi emanando suas expressões, mas todas as vezes que ele tentava, a nuvem estava presente para atrapalhar. Então, lá na quinta geração, Chama veio como Noé, que era cientista e genicista. E Anubis, junto com Enil, eles provocaram, porque Enil, ele não era de acordo com o que o Enkidu tinha feito, né? Aquela raça. Porque a raça que Enkidu havia feito, ela estava se tornando cada dia mais perfeita, com condições de pensar, de decidir, né? E isso aí não deixou Enil muito feliz, não. Então, Enil resolveu, né, acabar com o projeto de Noé. Então, até que Noé, Enkel preveniu ele correu para fazer a arca, né? Porque ele já ficou sabendo de tudo que ia acontecer. E assim veio o dilúvio, né? E destruiu tudo que estava pronto. Sobrou pouca coisa, né? Pouca coisa. E o que Noé queria? Ele queria realmente trazer mais complexidade, libertar as raças. Então aí Anubis ele sequestra tudo que ele pode e depois destrói o que não consegue. Então, aí Noé trabalha no sentido assim de transformar, né, o potencial do homem em Deus. E aquilo ali que irritou muito, né, os Draco. Então, aí passou o tempo, lá na segunda geração, Chama veio novamente, né, como um faraó. Parece que era sai que perque perure, um negócio assim. E nessa ocasião, ele tentou novamente fazer o que tinha que fazer, mas lá estava Anubis para impedir mais uma vez, né? E Anubis, interessante que sempre veio na coluna solariana, sempre. Né? Foi algumas vezes que me parece que ele apareceu, mas sempre na solariana. E
Chama, ele tinha muita ajuda, principalmente, né, de Saint-Germain-en-Porte. Ajudaram muito, tentaram muito, né? Mas é o que deu, né? E nessa ocasião, na 11ª, o Akhenator II, ele é pai de Sarayu, né? Ele envia Sarayu, né? As meninas para ajudar. Mas Anubis consegue prender Sarayu, né? E as coisas não andam porque Sarayu ainda está presa, né? Segundo, me parece, ela ainda está presa, né? E por Anubis. Então, da 12ª, né, veio reverberar aqui agora, na 37ª, né? E acontece o seguinte, deixa eu dar uma verificada aqui. Então, na 36ª, né, onde veio a reitora, né, e para ver se põe fim nisto, porque chegou o momento. Mas só que tem que Anubis está aí, né, mãe? Anubis está aí, né? Está na coluna solariana, né? E está agindo novamente. Então, é uma das causas que a coluna solariana está emperrada. Então, Anubis mantém Sarayu presa e ele ainda tinha em seu poder a nave laboratório, né, de chama. E toda vez que ele vai para o Sol e volta, ele devolve uma coisinha. Mas ele ainda está em posse de 7 outorgas e 9 auto-outorgas. E a chave da nave de chama foi parar na mão de Elius. Mas a nave, ela só abre pelo comando de voz de chama. Então, Anubis, ele está agindo ainda junto da mãe Eliane, e ele é duro na queda, né? Mas o que eu estou passando para a senhora foi pássaro de fogo que passou, e ele diz que dia 21 agora, que a mãe Eliane, né, a supremacia do amor e da vida, pássaro de fogo, ela precisa subir no último andar do Cosmocentro e decretar e libertar as meninas e todo o coletivo. E que é para a senhora subir com o pai e mais 2 casais, fazendo a guarda, a proteção, e nós, né, o coletivo vai estar também, nesse momento, fazendo também toda a cobertura que tem que ser feita.
Então, mãezinha, é isso daí. Eu peço para a senhora encarecidamente analisar tudo e ver para que a gente possa tomar as devidas providências. Então, a senhora vê por que, né, Chocão está o tempo todo, né, aqui, ele insistindo, né? A senhora viu que tentou falar com Satã, com Eliús, né? Tentando ver o que, né? A senhora viu o que também deu em Saraiú. Então, mãezinha, por favor, me deixa saber. Eu estou aguardando. Um grande beijo. Espero que eu tenha me expressado claramente, que eu tenha, pelo menos, passado, né, a mensagem que foi pedida para passar. E é isso. Gratidão, 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 gratidão.